Ok, começou a gravação. Então, eu vou abrir aqui o capítulo 2, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, que está aberto aqui o capítulo 2 do livro No Poder do Espírito. Eu coloquei já as passagens aqui, né, para ficar mais fácil da gente poder ler. Aí no celular de vocês, quem tiver pelo celular, pode dar um zoom, né, abrindo a tela assim, né, com os dois dedos. E aí pode dar uma olhadinha mais profundamente no texto, tá bom? Então vamos lá. O livro No Poder do Espírito, no capítulo 2. Esse capítulo, acredito talvez foi um dos mais impactantes para mim nesse livro, quando fala da pedra de Israel, né? Cristo como pedra viva. Então, vamos começar exatamente falando sobre isso, que eu coloquei já dois textos aqui da Bíblia, né? O primeiro texto, quem quiser anotar, está em Gênesis 49, 22 a 24. Lembrando que eu vou depois disponibilizar esses slides em PDF, tá bom? No e-mail, lá no Google Drive, para vocês poderem baixar. Então, olha só. Aqui no livro Gênesis 49, no verso 22 a 24, vai falar sobre a pedra de Israel. É logo no início do capítulo que ele cita esses dois versículos que a gente vai citar agora, que diz assim, ó, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Então, aqui está falando de José, né? Que era um ramo frutífero, e a força de José residia onde? Seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Então, onde residia a força de José? Na pedra de Israel. E quem é a pedra de Israel? Nós iremos falar já já, né? E essa é uma pergunta bem fácil. Qual é a pedra de Israel? Que nós até já citamos. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. Quem quiser fazer essa anotação, que diz assim, ó, chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz que nós devemos nos achegar a ele, que é a pedra viva. Então, a pedra de Israel, quem é a pedra espiritual? Quem é a pedra viva de Israel? Cristo. Tá bom? Então, a pedra viva, que a Bíblia fala quem é Jesus. Agora vamos ver o que significa isso na prática, né, para a gente também. Tá bom? Você percebeu aqui em 1 Pedro 2, no verso 4 e 5, que diz que ele é a pedra viva, mas que nós também, como pedras vivas, somos edificados casa espiritual. Então, nós somos casa espiritual, que a Bíblia fala, ou pedras vivas também. Agora, isso significa o que para nós individualmente? O fato de sermos pedras vivas. Veja só. Aqui na página 43 desse livro, ele diz assim, aqui já é uma citação de Prescott. Cristo é a pedra viva, e logo que entramos em contato com ele, tornamos-nos pedras vivas. Separados dele, estamos mortos. Mas, ao entrarmos em contato com ele, somos para ele edificados casa espiritual, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Efésios 2:20. Então, olha que interessante. É semelhante se a gente fosse pensar assim, ó. Quando nós temos um carregador de celular, né? Para que ele possa carregar, o que a gente precisa fazer? Colocar ele na tomada. Então, quando eu conecto ele na tomada, automaticamente aquela eletricidade passa por ele, e aí, se ele for encaixado em outro celular, ele vai carregar. Só que ele, por si mesmo, ele tem poder de carregar o celular? Não tem. Então, aquele carregador só está vivo, entre aspas, quando ele está ligado na tomada. Se você tira ele da tomada, acabou. Né? Então, nesse mesmo sentido, Cristo como pedra viva, o que significa para nós? Nós somos pedras vivas enquanto estamos recebendo de Cristo a vida.
Então nós temos que estar em contato com Cristo 24 horas por dia para receber da vida que é dele, para que a gente possa ter vida e também ministrar vida aos outros. Só que isso, nós vemos que é uma lição, né? E vamos ver a aplicação disso também na vida diária da gente. Olha só, agora mesmo ele está trabalhando, preparando as pedras para seu templo. Elas estão sendo cortadas e lavradas, cada uma delas, a fim de ocupar seu devido lugar no templo de Deus. Quando esse templo estiver completo, a obra estará terminada. Então hoje, queridos, nós somos pedras espirituais. Nós somos pedras vivas, as quais Deus está talhando. Como é que Deus talha uma pedra? O que Deus faz com o ser humano? Isso eu achei fantástico na leitura desse capítulo. Por quê? Porque ele vai falar exatamente de como se dá o processo. Porque se eu falasse, imagina só, né? A gente fez a live aqui, eu digo, gente, nós somos pedras vivas, nós temos que estar em Cristo. Pronto. Ok, a gente poderia ficar nisso, né? Mas isso está muito no plano das ideias. Isso está muito no plano das ideias. Ok, eu sou pedra espiritual, eu entendi que eu sou uma pedra viva. Eu entendi que Cristo é uma pedra viva, mas no meu dia a dia, o que isso significa? Isso é muito importante, porque é interessante a gente ver isso, porque todas as mensagens de Prescott, de Jones, de Wagner, eles trazem para a prática, mostrando que o cristianismo, de fato, essas verdades, elas não são verdades apenas filosóficas. Ah, não, vamos filosofar aqui, pensar no mundo das ideias, ele é a pedra viva, olha que coisa bonita. Não, não é poesia, não é filosofia, é vida prática, né? É uma piedade prática. Por isso que a Bíblia fala que nos últimos dias haveriam aqueles que teriam a aparência de piedade, mas não teriam a eficácia dela, né? Ou seja, tem aquela aparência, tem aquela coisa, né, a teoria, mas a prática não está coadunando, né? Então toda a lição que a gente vê nas escrituras, a gente tem que realmente perceber o que isso significa na minha vida prática, no meu hoje, né? Quando eu sair dessa live aqui, que diferença isso vai fazer para mim? É isso que a gente vai ver agora. Então, olha que interessante. Depois de ele falar exatamente sobre que ele está lavrando a nós, que nós somos pedras e que Deus trabalha nessas pedras para colocar a gente no templo, né? Ele agora vai falar de como é que Deus faz isso. Olha que interessante. Como é que Deus faz isso? Como é que Deus trabalha conosco? Isso está na página 44. Ele vai citar Oséias, o próprio Prescott cita Oséias, capítulo 6, verso 4. Ele diz assim, ó, que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso, os talhei por meio dos profetas. Antes da gente comentar isso, olha só que coisa interessante. Deus chega para aqueles homens e fala assim, ó, o amor de vocês é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada. O que Deus está querendo dizer com isso? Se a gente fosse trazer para a prática, ó, vocês dizem que me amam, vocês dizem que realmente vocês, né, são meus adoradores, que vocês fazem isso e aquilo, mas é tudo rápido, é coisa passageira. Né? O amor de vocês não é um amor eterno como o meu. Né? Vocês dizem que me amam agora, estão me servindo aqui agora, mas daqui a pouco já está aquele mesmo pensamento de Tiago, né? De uma mesma boca procede bênçãos e maldições. Em um momento está servindo a Deus, daqui a pouco já está servindo o inimigo, daqui a pouco já está fazendo outra coisa. Aí em um momento está louvando o Senhor e daqui a pouco surgiu uma situação, já se estressou, já falou uma coisa que não deveria. Então é isso que Deus está dizendo. Olha, vocês, o que eu vou fazer com vocês, Israel? Porque o amor de vocês é como uma nuvem da manhã, né? Que é passageiro. Então, aí Deus diz, ó, para eu trabalhar em vocês, para mudar a natureza de vocês, o que é que eu vou fazer? Eu vou talhar vocês. Então, ele está dizendo que nós somos pedras brutas. Né? Ele aceita a gente como pedras brutas mesmo. Só que ele diz assim, ó, eu aceitei você, mas você vai continuar do mesmo jeito que você está? Nunca. Eu vou talhar você. E como é que Deus talha a gente? Como é que Deus agora começa a trabalhar em pedras rústicas que somos nós? Como foi? Qual o meio que ele disse aqui? Pelos profetas. Então, é através dos profetas que Deus está dizendo, ó, você está vivendo de forma errada. Não é assim. É assim, assim, assim. Aí ele começa a dar o caminho correto para a gente poder andar através dos profetas. Só que é fácil isso? Não é. A gente vê na história do povo de Israel que Deus mandava os profetas e eles até matavam os profetas. Por que eles matavam os profetas? Porque os profetas falavam coisas que eles não queriam ouvir. Eles só queriam ouvir que Deus amava eles, que Deus cuidava deles, que Deus era um Deus, né? Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jirê. Era só isso que eles queriam ouvir. Mas Deus também tinha que trabalhar no caráter deles.
O mesmo Deus de paz, o mesmo Deus de amor, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Deus que pede obediência irrestrita. E é o mesmo Deus que trabalha em mim e em você para mudar a nossa natureza à semelhança da natureza de Cristo, né? Então, olha só, quando ele agora vai falar sobre isso, Prescott fala assim, ó, quando o Senhor nos tira lá da pedreira, somos como pedras brutas e não lapidadas. Este é o início da nossa experiência. Cada indivíduo deve ser lapidado a fim de se encaixar em seu devido lugar no templo de Deus. E quando o templo for montado, isso acontecerá sem que haja som de machado ou martelo, pois esta parte já foi feita antes. Ele então dirá: vinde benditos de meu Pai. Mas não devemos esperar até aquele momento para nos preparar. A obra de preparo dessas pedras brutas e sem forma deve ser efetuada antes disso. Então, qual é o dia que a gente tem que ser talhado pelos profetas e ser transformado na nossa natureza? Hoje, porque Ellen White fala até no livro O Adventista, página 16, acho que na página 319 também, ela diz que Jesus não altera o caráter em sua vinda. Então, se a gente tem que fazer um trabalho em prol do nosso próprio caráter, é hoje, não é quando fechar a porta da graça ou quando Jesus voltar, né? Porque quando ele voltar, ele não vai mudar o nosso caráter. Ele quer mudar o caráter agora, enquanto existe graça. Então, pensando nisso, por que ele citou aí que não vai se ouvir barulho? Olha só, eu até mandei um texto essa semana no grupo, e eu quero compartilhar com vocês isso aqui que eu achei maravilhoso. Olha só isso, ó. Aqui na página 44 do livro, na página 43, ele vai citar 1 Reis, capítulo 6. Quem puder anotar, anota assim, ó, 1 Reis, capítulo 6, verso 7, tá bom? 1 Reis 6, 7 diz assim, ó, edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Olha só. Então, o templo de Deus foi feito com o quê? Qual foi o material principal do templo? Pedras. Então, pedras foi o material que foi utilizado ali. Mas pense comigo, na hora que você vai trabalhar com pedras, será que é um trabalho que tem barulho ou não? É um trabalho que tem muito barulho, porque imagina só, você dá forma a uma pedra, é muito barulho. Só que quando você vê o relato bíblico, isso que eu achei fantástico quando eu li isso aqui, o relato bíblico diz que não se ouviu som, né? Porque a gente vê hoje, né? Se você vê qualquer tipo de trabalho com pedra, você vê logo que é uma coisa assim, é um barulhão. Mas aqui a palavra diz que quando se edificou a casa de Deus, o templo, não se ouvia barulho nem de instrumento, de ferro, nem nada. Por que não se ouvia lá? Sabe por quê? A gente acabou de ler aí, Prescott dizendo. Porque antes de chegar para ser colocada no templo, a pedra já era preparada antes em outro lugar. Então, quem estava ali trabalhando no templo para poder erguer as pedras, não via o trabalho que era feito com a pedra antes. Né? Aquele lugar ali onde as pedras eram trabalhadas e talhadas era um lugar afastado, ninguém ouvia como se fazia o trabalho. Queridos, olha que coisa impressionante isso. Sabe o que isso significa na nossa vida diária? O trabalho que Deus faz em mim e você, ele não faz alarde. Ele está preparando você e eu, e ele faz o trabalho no silêncio. Então, ele está preparando você, o seu caráter. Deus sabe quais são os seus defeitos de caráter. Deus sabe se você tem, por exemplo, se você tem um temperamento forte, né? Se você é uma pessoa que não consegue ouvir coisa calado, Deus vai trabalhar isso. Mas Deus não vai precisar fazer alarde nisso em você. Não, ele vai fazer um trabalho que você nem mesmo vai perceber. Né? Através da leitura da palavra, através do contato com Deus, através da oração. Pode ser que você olhe para você mesmo hoje assim, rapaz, para mim não tem jeito, para mim é muito complicado. Mas não, tem jeito sim. Por que tem jeito? Porque haviam vários tipos de pedra no passado. E todas elas Deus talhava. Ele sabia exatamente o que fazer com cada pedra. Parece que eu te falo isso. Cada pedra tinha... Porque imagine, uma pedra às vezes tinha uma arestazinha aqui só, outra pedra já vinha com uma funda assim. Deus era, rapaz, aqui já é mais difícil, mas mesmo assim eu sei fazer esse trabalho. Então, tem pedras que são mais difíceis do que outras. Mas cada pedra é trabalhada por Deus de uma forma. Mas a Bíblia fala que não se ouviu falar desse trabalho. Né? E isso aqui é fantástico, a gente poderia abrir isso aqui em várias vertentes aqui, sobretudo em outro livro de Wagner, né? Mas para a gente focar exatamente nessa questão, ele chega para você e faz o trabalho em seu coração. Né? Ele só pede assim, ó, tão somente creia.
Creia. Você não precisa se desesperar, né? Creia que ele está fazendo esse trabalho e Deus trabalha ali no silêncio. Mas creia também que esse trabalho que ele faz no silêncio vai chegar o momento que ele vai colocar a público o trabalho que ele fez. Ou seja, vai chegar o momento que você vai ser colocado como uma peça encaixada no templo dele. Porque as pedras eram trabalhadas lá, mas depois, quando a pedra estava pronta, Deus trazia a pedra assim, agora pode colocar ela no templo. Agora pode colocar ela aí. Então, ou seja, o que significa isso? Às vezes a gente vê, olha, nós precisamos vencer nossos pecados e tudo. Só que a gente não pode cair no erro de pensar que nós mesmos temos que fazer isso, e a gente começa a olhar, não, olha quanto erro eu tenho, olha quanta coisa eu tenho. O Espírito diz assim, ó, que quando Satanás vem até nós, e ele diz para nós assim, olha, não tem jeito para você, olha quanta coisa você já fez, você acha mesmo que você é digno? Ele mais fala assim, ó, nesse momento, quando o tentador vier, recite as palavras da Escritura, e ela manda até citar 1 Coríntios 1,15, ou 1 Timóteo 1,15, onde Paulo fala assim, ó, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou seja, o que diz isso a Escritura? De fato, nós somos grandes pecadores, mas nós temos um grande Salvador. E Cristo Jesus, ele está hoje, nesse exato momento, trabalhando em nosso coração, tirando as arestas, removendo cada coisa, para que, de fato, no final, nós sejamos colocados no templo dele. Para que sejamos colocados realmente como parte fundamental ali no erguimento do reino de Deus aqui na Terra. Então, o reino de Deus está sendo erguido na Terra. E nós, Deus quer colocar a gente como parte disso. Você vê na história, você vê Lutero, você vê Calvino, você vê Wycliffe, cada um deles eram pedras brutas, que você vê que eles eram pedras brutas. Mas Deus foi refinando eles. E Deus foi lá e colocou eles na parte do reino espiritual dele. Né? Colocou Lutero, colocou Calvino, colocou outro. E Deus quer colocar a gente também. Ele quer dar nossa obra. Mas tem coisas que Deus não faz em nossa vida porque ele sabe que se colocar a gente desse jeito que a gente está agora, é problema para a gente mesmo. Né? Para a gente mesmo. Então, aqui ele vai dizendo exatamente sobre essa questão de nós sermos pedras. E o que eu acho mais interessante sobre isso também é o seguinte. Quando ele vai falar desse assunto em específico das pedras, né, que Cristo está trabalhando o nosso caráter hoje, aí Prescott fala de uma situação que ele entrou no cemitério. Eu achei isso fantástico. Onde ele diz que ele passou por um cemitério, e no cemitério ele viu uma estátua de um homem. Eu botei essa ilustração aqui só para a gente ver, né? Ele diz que viu uma estátua grande, onde a estátua era um homem sentado em uma cadeira. E aí a pessoa que estava lá, né, acho que era a pessoa que trabalhava no cemitério, chegou para ele e falou, olha, essa estátua que você está vendo aí, ela foi feita de uma pedra só. Era uma pedra gigante, uma só. E aí o artista, né, ele começou a talhar a pedra e no final saiu isso aí. E aí Prescott agora vai falar exatamente sobre isso. E eu achei isso maravilhoso, porque quando você lê o livro Mensagem do Terceiro Anjo, fala da justiça imputada e comunicada, né? Então a justiça imputada é quando Deus coloca a justiça dele sobre você, e aí depois ele agora vai trabalhar em você, ou seja, ele lhe deu a justiça de Cristo, só que você ainda é uma pedra bruta. Ele agora vai começar a talhar você. Agora, gente, olha que coisa linda isso. Olha que coisa linda essa parte que ele vai falar. Olha o que Prescott fala sobre isso. Ele diz assim, ó, a obra de lapidação consiste nas experiências difíceis da vida, quando parece que Cristo nos irá fazer em pedaços. No entanto, ele não vai arruinar sua pedra. Sabe exatamente o lugar que ela deve ocupar em seu templo e faz os cortes de modo a encaixá-la. O Senhor prossegue em sua obra de lapidação, a fim de preparar um povo, cada um ocupando seu devido lugar no templo celestial, e cada indivíduo se torna uma pedra viva, em razão de seu contato com Cristo, a pedra viva. Quando a gente continua lendo o relato, ele diz assim, ó, imagine um artista, isso aqui eu achei muito fantástico. Imagine um artista que ele tá ali com a pedra na mão, com aquela pedra diante de si, uma pedra rústica, e aí o artista olha para a pedra e ele consegue visualizar o resultado final. Quando ele olha para a pedra, aquela pedra pode ser a pedra mais feia que existe, mas ele não fica olhando para o que ela é hoje. Ele olha para ela e diz assim, rapaz, eu poderia fazer isso, isso, isso e isso. Então eu vou fazer isso. E aí Prescott, no livro, ele fala assim, então, quando Deus olha para mim, para você, quando ele imputa a justiça a você, Cristo agora é dado a você. Então, quando Deus olha para você, Deus vê quem? Cristo. Só que, de fato, ele lhe considera justo como Cristo é justo, porque a justiça de Cristo é sua.
Porém, ele não para por aí. O verdadeiro evangelho, queridos, não é só receber a justiça de Cristo, pronto, estou perdoado, daqui a pouco eu vou pecar de novo e vai ficar nessa o tempo todo. Não. Ele lhe deu a justiça de Cristo, só que ele olha para você e fala assim, mas tem que ser talhado. Ele está vendo Jesus ali em você, porque ele lhe deu Jesus de fato. Jesus é seu. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus é seu. Só que quando ele olha para você, ele vê Jesus na pedra. Mas ele vê também que a pedra que é você precisa ser talhada. Porque é como se ele desenhasse Jesus em você, que é uma pedra, e dissesse assim, ó, bom, o padrão que eu quero é esse aqui, mas está cheio de aresta. Mas Jesus já está na pedra. Percebeu? Jesus já está em você, você já recebeu Jesus, você já é justificado pela fé. Mas só que Deus está vendo que você ainda está caindo. Deus está vendo que você ainda tem dificuldades, que seu cara. Deus está vendo que tem vezes que alguém vai falar para você, você se estressa fácil. Você não está refletindo Jesus nesse caso. Mas ainda assim, Jesus ainda é seu. Jesus não te larga. Ele já colocou, né, o sinete de Jesus em você. Aí ele olha para você e fala assim, essa pedra aqui, ó, Cristo está nela. Só que tem essas arestas aqui brutas eu vou tirar. Só que Cristo não saiu da pedra. Aí ele vai e começa o trabalho. E o Steve Garcia tem uma citação que ela fala que esse trabalho é doloroso para a pedra que está sendo trabalhada. Não é fácil, né? Então, Cristo começa a fazer coisas na nossa vida que a gente não quer. Quem é que quer passar por provação? Ninguém. Mas quando você olha para Apocalipse 14, né? Ali fala que as pessoas, elas guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? E quando a gente olha para lá, essas pessoas têm o selo de Deus na sua testa, né? Mas como que elas alcançaram isso? Por que isso vai acontecer? A gente vai ver ali dentro do templo de Jerusalém. Quando eles fizeram aquelas pedras, né, que elas foram talhadas, depois que ele termina de fazer todo aquele trabalho, que não tem mais aresta nenhuma, que ele olha para a pedra, ele vai ver o quê? Refletido o quê? Ele mesmo na pedra. E a gente vai ver exatamente isso também, na verdade, dentro do templo de Jerusalém. Então, ele vai amassar. Eu não sei se vocês já tiveram, quando na época da escola, eu tive uma matéria, né, que falava sobre isso, sobre materiais, né? A gente trabalhava com alguns tipos de materiais, com ferramentas, com outras coisas. E eu já fiz essa prática. Né? Uma das práticas que a professora passou para a gente foi essa. A gente tinha algumas pedras que eram cheias de arestas. Era uma disciplina lá no ramo da mecânica. A gente tinha essa disciplina que a gente pegava uma pedra e a gente tinha que fazer uma análise, era uma análise lá com microscópio e tudo isso. Só que o que acontece? Se você pegasse a pedra do jeito que ela estava, não tinha como fazer análise nela, porque ela estava cheia de coisa. E aí, como tinha que usar o microscópio para olhar para a pedra, a superfície da pedra tinha que estar lisa. E você tinha que olhar para a pedra e tinha que conseguir ver o seu reflexo nela. Senão ela não poderia não poderia estar uma pedra apta para fazer o trabalho que a gente precisava fazer. Aí eu lembro que realmente tinha que apertar a pedra contra o esmeril, né? E a Ellen fala exatamente sobre isso. Ela disse que quando uma pedra é apertada contra o esmeril, que Cristo faz isso, ela fala que Cristo aperta as pedras contra o esmeril. E aí ele aperta, e ela diz, só que isso é doloroso para a pedra. Porque realmente ele aperta, o esmeril é aquele negócio que fica girando, né? E aí vai girando e a pedra vai sentindo ali, mas está sentindo, está doendo, mas está transformando. Está doendo, mas está transformando. Então Jesus sabe, e lembra, ele não vai acabar com a pedra. Por mais que esteja difícil ali, né? Mas ele está fazendo aquilo porque é necessário. Não é porque a Bíblia fala que ele não entristece os homens de bom grado. A lapidação é necessária. Passar por situações difíceis é necessário. Né? A Bíblia fala que convém que por muitas tribulações a gente entre no reino de Deus. Por quê? Porque não é tão fácil alcançar direitinho, né, a refletir o caráter de Jesus. Mas Deus faz isso. Né? Então essa lapidação, o áudio tá baixo. Essa lapidação, ela se dá exatamente nesse ponto onde Cristo olha para você e ele já é seu, né? E aí ele agora vai trabalhar em você exatamente para isso. E no final, né? No final, ele vai olhar para si e vai dizer, realmente essa é a imagem e semelhança do Criador, né? Então, olha só que coisa interessante. Agora, aqui ele vai continuar falando sobre isso. Eu quero mostrar isso do templo. Queridos, olha só que coisa maravilhosa essa parte da lei. Bom, quando a gente fala da gente refletir o caráter de Jesus, né? A gente vai agora entender no dia a dia da prática em relação à lei.
quando ele fala que ele está refletindo o nosso caráter, qual é o padrão que Deus quer que a gente chegue? A lei dele. Porque o que a Bíblia fala que é santa, justa e boa? A lei dele. Romanos 7, né? A lei de Deus é santa, justa e boa. Então, Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Então, se ele fala sede santos, ele está dizendo o quê? Andem de acordo com a lei. Mas a gente sabe que por nós mesmos, a gente não tem como andar de acordo com a lei. Então, ele agora vai começar a fazer esse trabalho. Só que agora que eu vou pedir aos irmãos realmente anotarem todas essas passagens que a gente vai mostrar agora. Eu peço em nome de Jesus Cristo que os irmãos peguem a Bíblia e anotem, porque isso aqui, meus queridos, até se vocês forem falar para pessoas que não são evangélicas e tudo isso, ou que não são adventistas e até de outras religiões, vocês podem pegar essas passagens bíblicas e explicar isso, porque isso aqui eu achei surreal quando eu li isso no livro. E realmente é uma coisa maravilhosa. Olha só, a gente vai falar sobre a lei, né? Vamos falar sobre a lei e nós vamos ver dois parâmetros da lei. A forma como a gente observa a lei, a gente vai ver que vai ditar, de fato, o nosso dia a dia em relação a ela. Por quê? Existem dois tipos de visões que você pode ter da lei. E aqui que a gente vai entrar também nessa questão da diferença da justificação de Lutero e da de 88. Porque para Lutero, né, a lei de Deus era um ministério de morte. Então, ele não observava a lei como uma coisa, né, a qual a gente precisa guardar, né, e ele entende que a lei de Deus é um parâmetro, é um princípio, é um padrão, né, para o povo de Deus. Só que eu quero mostrar para os irmãos o seguinte, eu vou ler isso aqui, né, que Prescott falou, nós vamos abrir alguns textos bíblicos que vai falar exatamente sobre a verdadeira visão da lei. Isso aqui, gente, quando eu li, confesso que eu fiquei assim, extasiado, né? Eu fiquei assim, eu cheguei a levantar, eu estava sentado assim, eu levantei e falei assim, não é possível que uma pessoa teve um pensamento como esse. Mas vamos lá. Olha só, quando ele chega aqui na página 46, no livro No Poder do Espírito, ele diz assim, ó, foi Jesus Cristo quem proclamou a lei no Sinai, e ao vir em carne humana, assentou-se sobre um outro monte, e mais uma vez anunciou a lei. Ela está no Sermão do Monte. Era a mesma lei, o mesmo Cristo, os mesmos princípios, mas ele a estava desdobrando. Ele não apenas a desdobrou em palavras, mas ele mesmo era a lei, a expressão do caráter de Deus. Ele nos declara o que Deus é, não apenas em sua palavra, mas sendo ele mesmo Deus entre nós. Ele era Deus manifestado na carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Queridos, eu vou pedir que vocês abram comigo o livro de Gálatas. Olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Ele está dizendo que no monte, olha que interessante, qual foi o lugar que Deus escolheu para trazer a lei dele para o povo no Sinai? Um monte. Então, ele desceu, só que Prescott estava dizendo aí que quem estava pregando a lei ali era Jesus Cristo. Mas onde é que a gente vê isso na Bíblia? Onde a gente pode ver na Bíblia que Jesus Cristo estava ali no Monte Sinai? A gente vai abrir agora em Gálatas, a gente vai ver isso. Então, ele diz que Jesus Cristo que deu a lei, só que algumas centenas, milhares de anos depois, ali estava Jesus Cristo em carne humana, em cima de um monte de novo. E em cima de um monte, Jesus Cristo agora começa a falar sobre o monte, sobre as bem-aventuranças. E ele diz assim, ó, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo. Peraí, ele começa a pegar trechos da lei e ele diz, ó, ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo. Quando ele fala eu, porém, vos digo, ele está dizendo o quê? Eu, porém, vou dar a verdadeira interpretação do que é o não matarás, porque fui eu que dei a lei. Né? Fui eu que dei a lei. Então, eu que vou explicar direitinho o que é que eu estou querendo dizer, para vocês entenderem. Né? Então, eu digo, ó, se você faz isso, isso... Então, o que, que Jesus fez? Ele escolheu, da mesma forma que ele escolheu um monte lá no passado para vir dar a lei, ele escolheu também um monte para vir explicar a lei. Eu quero que vocês abram comigo, por favor, o livro de Gálatas. Olha isso, que coisa maravilhosa. O livro de Gálatas, no capítulo 3, eu pedi que vocês anotem isso também. Está lá, no capítulo 3 de Gálatas, vai dizer assim para nós, ó. Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, verso 19. Gálatas 3, 19. Olha só o que é que vai dizer sobre a lei para nós. Gálatas, capítulo 3, verso 19. Ele vai dizer assim, ó. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Queridos, isso aqui é maravilhoso demais. Se vocês lembrarem, quando Estevão estava ali, diante daqueles homens que iriam apedrejar ele para ele morrer,
ele diz assim, ó, vocês receberam a lei pelas mãos dos anjos, por intermédio dos anjos. Só que aqui em Gálatas 3,19, diz que realmente os anjos vieram para ajudar na lei, só que eles puseram a lei na mão de quem? De um mediador. E o que a Bíblia fala sobre o mediador, 1 Timóteo 2,5? Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então quem é que estava no Sinai ali, entregando os 10 mandamentos para Moisés? Jesus Cristo. Jesus Cristo estava no Sinai com todos os seus santos anjos e ele próprio fez questão de vir e entregar a lei. Então, a lei foi dada por Cristo. Então, isso para nós gera um conforto maravilhoso, porque o que as pessoas olham que a lei é um ministério de morte, ela realmente é um ministério de morte, mas a gente vai ver como que ela é um ministério de morte. Mas mesmo que ela fosse um ministério de morte, propriamente dito, ela estava sendo dada por quem? Pelo autor da vida. Isso diz muita coisa para a gente. Né? Então, eu quero que vocês observem aqui um detalhe a mais exatamente sobre esse ponto. Veja só o que Prescott vai falar sobre isso. Ó. Consideremos por um momento a lei escrita sobre as tábuas de pedra. Vamos parar aqui. Antes de eu comentar isso, eu quero falar sobre isso com os irmãos. Olha só. Aqui está dizendo para nós que a lei, ela foi escrita aonde? Em tábuas de pedra. E isso aqui, a gente realmente precisa deixar bem direitinho aqui para a gente entender. A lei foi dada em tábuas de pedra. Só que no livro, Prescott ele conta uma coisa que é muito interessante, que ele diz assim, ó, como foi dada a lei? Ela não foi dada em duas partes? Por quê? Deus deu a lei a Moisés, entregou as primeiras tábuas. Aí Moisés desce do monte. Quando Moisés desce do monte, o que é que ele vê? O povo em idolatria. Quando ele vê o povo em idolatria, o que é que ele faz? Ele pega e quebra as tábuas. Quebrou as tábuas. Deus aí manda ele lavrar de novo 2 pedras e levar lá para cima. Deus aí escreve, Deus escreve a lei dele agora, de novo, em tábuas. Isso, Prescott diz que é uma ilustração belíssima do que Deus faz em relação à lei em nós. Por quê? Deus faz a tábua, Deus escreve primeiro as tábuas da lei, mas aí o homem foi lá e quebrou. Deus aí veio e escreveu de novo. O que significa isso? Deus escreveu a lei em Adão. Deus escreveu a lei para Adão ali. Deu o mandamento para Adão. Adão quebrou. Aí Deus agora, em outra pedra, Deus também deu os 10 mandamentos ali, né? Para o povo em formato de pedra. Só que da segunda vez que Deus escreve, a lei já fica para sempre ali, né? No santuário. Mas pense comigo. A segunda pedra que Deus escreveu a lei foi quem? Pegando essa ilustração. Foi Cristo. A Bíblia fala que Cristo é uma pedra viva. Só que o que Deus fez na pedra? Escreveu a lei. Lembra que uma das promessas de Deus é escreverei a vossa lei, a minha lei nos vossos corações? Então, Cristo tinha a lei escrita no coração dele. Ele era uma pedra viva. Então, Cristo era os 10 mandamentos em carne e osso. Percebe? Deus escreveu todos os mandamentos dele no coração de Jesus. Por isso que se você abrir o Salmo 40, verso 8, ele vai dizer assim, ó, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, a tua lei está em meu coração. Então, Cristo, como ele era uma pedra viva, ele tinha os mandamentos ali vivos nele. Então, ele era a expressão exata dos mandamentos de Deus em vida. Então, Cristo não era uma pedra morta, ele era uma pedra viva que foi escrita pelo dedo de Deus. E sendo ele a pedra viva e escrita pelo dedo de Deus, a vida de Jesus é uma vida em inteira conformidade com os 10 mandamentos. Percebe? Então, Cristo viveu perfeitamente a lei de Deus. Por quê? Porque ele era a própria pedra viva. Ora, se Deus, então, fez isso em Jesus, e ele diz que nós somos pedras vivas, o que é que Deus quer fazer conosco? A mesma coisa. Então, a lei, você tem 2 formas de olhar a lei. Olha que coisa linda. Você pode olhar a lei em pedras mortas, que é a primeira parte quando a lei foi dada, e você pode olhar a lei em pedras vivas. E a forma como você olha a lei vai mudar tudo na sua vida. Por quê? Veja só o que Prescott fala sobre isso. Ele diz assim, ó, consideremos por um momento a lei escrita sobre as tábuas de pedra. Então vamos olhar as leis lá escritas na tábua de pedra. O que é que a Bíblia fala? Se possível, anota aí, Romanos 5:20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Aí ele diz, a lei veio para tornar conhecido o pecado e para condenar o pecado. Ele agora vai citar 1 Coríntios 15:56, que diz,
O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. E aí ele diz, o pecado não é considerado onde não há lei. O pecado resulta em morte. O pecado, uma vez consumado, gera morte, como está em Tiago 1,15. A lei nas tábuas de pedra, vista simplesmente como as 10 palavras de Deus, condena para a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Romanos 5,12. Assim, quando consideramos a lei simplesmente como código legal de Deus, ela significa para nós morte. Mas Deus pôs essa mesma lei sobre uma pedra viva. E quando a vemos escrita sobre a pedra viva, ela significa para nós vida. Contudo, continua sendo a mesma lei. Queridos, olha isso. Você pode olhar para a lei de duas formas. Ela como sendo um ministério de morte, ou você pode olhar para a lei como sendo um ministério de vida. O que vai diferenciar se é a mesma lei? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Por exemplo, o nome do livro é No Poder do Espírito, querido. A gente está lendo o livro No Poder do Espírito e está nesse sermão 2 de Prescott. Então, olha só. Você agora vai olhar para a lei de duas formas diferentes. Olha que coisa fantástica isso. A lei está olhando para... Você olha para a lei e você diz, não, eita, não matarás, não adulterarás, não tomar o nome do Senhor em vão. Ou seja, você olha como ordens. Mas eu já falei o nome de Deus em vão várias vezes. Já fiz isso, já fiz aquilo e tal. E você começa a se lembrar de todas as coisas que você fez. E você começa a ver que a lei para você é morte. E aí é por isso que muitas pessoas, né, dizem que está livre da lei, porque elas olham para a lei como um fardo pesado. Não dá não. Jesus Cristo veio me livrar dessa lei aí, porque isso é um fardo pesado. Então, elas olham para a lei como realmente sendo um fardo, né? Como sendo algo pesado, como sendo algo que a gente tem que deixar para longe. Só que, olha o que o próximo está dizendo, só que porque você está olhando para as pedras mortas. E aí ele usa uma coisa que eu achei fantástica, que ele diz assim, ó, observe Deus pregando o evangelho no passado. Quando você já parou pensar que as pessoas perguntam assim, pô, se Deus é tão bom assim, por que ele mandava apedrejar as pessoas? Aí Prescott te pergunta, será que você não consegue enxergar o amor de Deus aí, não? Deus, quando fez isso, o que Deus estava querendo ensinar? Se o evangelho é o mesmo, se o Deus é o mesmo, Deus não muda, o que Deus estava querendo ensinar para as pessoas quando ele falou que tinha que apedrejá-las? Aí, sabe o que Prescott explica sobre isso também? Ele diz assim, ó, quando Deus mandava apedrejar as pessoas, é porque ele estava querendo exatamente ensinar para as pessoas isso. Olha, a lei em pedras, se você olhar ela somente nas pedras, ela lhe mata. A letra mata. Mas o que vivifica? O espírito. Então você não tem que se focar na letra da lei, você precisa viver o espírito da lei. É o espírito da lei que vai lhe fazer andar em conformidade com ela, e não a letra dela. Ah, não, a lei manda eu matar, né? Então beleza, não vou matar mais não. Vou fazer de tudo para não matar. Ou seja, você começa a focar em você fazer. Então, você está olhando para ela em formato de pedra morta. Você não tem como fazer nada. Então, a Bíblia fala, se você transgride isso, Deus fala, a lei lhe mata. Né? Então, aquelas pedras que as pessoas jogavam representavam a lei matando o indivíduo. Porque, de fato, a letra mata. Só que agora você tem uma nova perspectiva. Né? Você tem uma nova perspectiva agora da lei, que é Cristo. Você olha para Cristo e você vê a lei em forma viva. E você vê como é realmente que se deve viver a partir da lei quando você olha para Jesus. Então você olha para Jesus e vê a expressão exata dos 10 mandamentos todo dia da vida de uma pessoa, como deve ser. E aí ele agora vai citar isso aqui, ó. E olha como você começa agora a olhar para a lei de forma completamente diferente. Olha só. Quando ele olha para a lei na pedra viva, ele diz assim, ó, a lei em Jesus Cristo é a lei do Espírito da vida. Ele é a pedra viva, a rocha eterna. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Uma dessas duas opções vai acontecer. Ou caímos sobre a rocha, ou a rocha cai sobre nós. Se cairmos sobre a rocha, nós é que estamos na parte de cima. Seremos quebrados e ela nos sarará. Se ela cair sobre nós, a rocha que está em cima, e nos reduzirá a pó. Temos todos de passar por uma dessas duas experiências. Será que nós cairemos sobre a rocha viva, ou ela cairá sobre nós e nos tornará em pó? Devemos nos encontrar com a lei de Deus estando ausentes de Cristo ou estando em Cristo. Ao nos encontrarmos com Deus, ausentes de Cristo, ele é um fogo consumidor. Quando o encontramos, ele é nossa glória. Olha isso. Então, quando a gente olha para a lei, né? A gente vai para o último slide já, mas olha só. Quando a gente olha para a lei agora em Cristo, olha que interessante, isso é uma visão que até o Wagner traz isso também. Olha só. Você olha para a lei como sendo uma ordem para você, né? Aí você olha para ela.
Ela diz, não matarás. Aí você diz, realmente, ok, não posso fazer isso. Eu não posso fazer, eu não posso fazer. Aí Wagner fala no livro Conceito Eterno que esse foi o problema dos judeus. Porque eles olharam Deus e falaram, não matarás, e eles entenderam assim, tudo que o Senhor falou a gente vai fazer. Como se dependesse deles. Esse foi o erro. Agora, quando você olha para ela em formato de pedras mortas, é assim. A lei manda, você diz assim, eu vou obedecer. Aí você começa a achar problemas. Porque você começa a ver que a lei manda você fazer uma coisa, mas você não consegue fazer. Queridos, é aqui que entra Romanos 7. A lei, não, você olha para a lei fala, não tome o nome do Senhor em vão, não mate. Só que agora você sabe que não matar é não odiar, não se estressar fácil. Aí você começa a ver que você não consegue. Senhor, não tem como. É impossível. Por quê? Que a gente começa a ter essa experiência. Porque a gente olha para a lei e diz assim, eu tenho que fazer. Só que agora quando você olha para a lei em Cristo é diferente. Ó. Em vez de Deus ordenar para você, dizer, não faça isso, agora vai lá, não faça isso não. Por você mesmo, você agora muda a sua ótica e você olha para a lei lhe dizendo, Cristo, através da lei, olhando para você dizendo, filho, você não matarás. Ou seja, é uma promessa. Eu em você não vou matar. Então, filho, a partir de você permitindo que eu habite dentro de você, sabe qual vai ser o resultado de eu morando em você? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Ou seja, Cristo dentro de nós, o resultado é que a lei vai ser vivida. Então, se você for perguntar para uma pessoa qual o resultado de Cristo vivendo dentro de uma pessoa, rapaz, a pessoa não mata. Em nenhum caso específico a pessoa não mata. Ou seja, ela não se estressa facilmente, ela não se ira, ela não fala mal do irmão por trás, ela não faz nada disso. Ela não adultera, ela não furta, ela não toma o nome do Senhor em vão. Por quê? Porque ela busca isso? Não, porque ela busca Cristo e Cristo habitando nela não faz isso dentro dela. Então, a vida que Cristo viveu lá atrás, ele vive em você hoje. Então, quando você olha para Jesus como sendo pedra viva, se a lei de Deus está no coração de Jesus, quando ele vem morar em você, a lei de Deus vai passar a morar em seu coração. Então, você não tem que ficar olhando para o que não pode, não pode, não pode, não pode. Você precisa primeiro olhar para Cristo. O que Cristo fazia, o que ele não fazia. Senhor, venha habitar em mim, venha morar em mim. Você precisa procurar um relacionamento com Jesus, porque aí você vai começar a aprender de Jesus como viver. E aí a sua vontade, unida à vontade de Deus, você entendendo a vontade de Deus, aí sim, Deus vai unir a vontade dele com a sua, e o Espírito de Profecia fala que ao fazer a vontade de Deus, estaremos simplesmente seguindo os impulsos de nosso coração. Olha isso. Olha que coisa fantástica, ou seja, a gente não vai estar lutando, sendo uma coisa difícil. Eu quero mostrar para vocês o que a Bíblia vai falar. Olha duas visões acerca da lei. Primeiro, a primeira visão acerca da lei, como ministério de morte, está em Romanos 7. Romanos 7 nos conta a história de uma pessoa que tentava de todas as formas guardar a lei, mas não conseguia. Então, para essa pessoa, a lei era ministério de morte. Olha só que interessante. Veja aqui, ó. Romanos 7. Vamos dar uma olhadinha aqui. E olha como realmente a visão que a pessoa tem da lei muda tudo. Olha só. Romanos capítulo 7. Romanos 7 vai nos dizer aqui sobre isso, ó. Olha só. Olha que luta, queridos. Olha que luta para guardar a lei. E será que Deus quer essa luta assim na nossa vida? Olha só. Romanos capítulo 7. Aqui no capítulo 7 de Romanos, vai falar, né, sobre a natureza humana e tal. E aí ele vai dizer assim, ó, no verso 10. Olha a visão que é passada no capítulo 7. Verso 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Aí vem agora o verso 18, verso 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, olha que interessante. Aqui, ele está olhando para a lei de Deus, e ele está dizendo, a lei realmente está dizendo, ó, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Aí ele está olhando para a lei como sendo o quê? A lei morta, a lei em pedras mortas. Então ele está olhando para o decálogo e está dizendo, não faça isso, não faça aquilo, mas eu faço isso, eu fiz aquilo. Ai. Então ele está olhando com medo, ele está dizendo assim, não, isso aí já me matou, a lei me matou, a lei é isso. Tá. Essa é a experiência de alguém que olha para a lei dessa forma. Né?
Então, olha que interessante que ele vai continuar falando. Né? Ele no final ele fala, miserável homem que sou. Por quê? Porque realmente ele está vendo todo o aguilhão da lei. Ele está vendo a lei está colocando as garras sobre ele, dizendo assim, ó, é isso aqui que você faz. Você deveria ser de tal jeito, mas você não é. Então ele olha para a lei e ele realmente entende quão miserável ele é. Só que o que, que acontece? Quando ele está falando disso, né, dessa experiência, tem uma coisa que a gente precisa muito observar. Olha só o que ele vai falar aqui, ó, nesse mesmo capítulo, né? Ele vai dizer assim, ó, capítulo 7, no verso, deixa eu ver aqui o verso 19, verso 20. Ele diz assim, ó, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Então, vamos ver duas visões aqui da lei. Essa visão que ele está dizendo assim, ó, eu não consigo, eu tento, eu até vejo, eu sei, eu gosto dos mandamentos, eu olho para eles e vejo que realmente há um princípio de justiça, mas eu não consigo fazer eles. Ele chama isso de lei do pecado. Então, a lei do pecado, eu olho para a lei e não consigo realizar. E realmente eu não consigo de jeito nenhum. Agora, olha só que interessante, quando ele passa para o capítulo 8, ele agora vai mostrar outra noção da lei. Olha que coisa fantástica isso. Capítulo 8, verso 1, diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de morte, está escrito de morte aí? Não. Porque a lei do Espírito de vida, em que lugar? Em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Olha só. Então ele está dizendo o seguinte, ó, realmente, quando eu olhava para a lei, eu via aquilo tudo, eu via os mandamentos, mas eu não conseguia vencer, eu não conseguia andar de acordo com os mandamentos, porque eu via a lei do pecado. Só que o que, que acontece? Quando agora vem Jesus, e você recebe a justiça de Jesus imputada, e Cristo agora passa a habitar em você, outra lei vai, outra visão, outra forma da lei agora vai, é a mesma lei, a lei não mudou, é os 10 mandamentos. Só que agora, o que era lei de morte, o que era lei do pecado, agora em Jesus ela passa a ser que tipo de lei? Lei do Espírito de vida. Então, ela não é mais lei de morte, ela é lei de vida. Então, agora, o Espírito Santo habitando dentro do crente, ele escreve agora, você agora se torna uma tábua viva e ele escreve os mandamentos dentro de você, de forma que essa luta, essa coisa difícil de guardar a lei, que não tem como, que é impossível, isso é uma coisa que é completamente subjugada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus, agora eu quero mostrar isso na vida de Jesus. Jesus não olhava para a lei dessa forma. Queridos, olha isso, João capítulo 12. Veja que a experiência, Jesus, olha o que Jesus fala da lei. Jesus não vai dizer que a lei é a lei do pecado, porque ele já entendia que a lei foi dada para a vida eterna. Olha só, João capítulo 12. Olha que coisa maravilhosa. João 12. Olha o que Jesus vai dar o testemunho sobre a lei na vida dele. Olha isso. João capítulo 12. Então, como Jesus andava de acordo com a lei, olha o que a lei simbolizava para Jesus. João capítulo 12. João 12, verso 49 e 50. Olha que coisa linda. Olha o que a pedra viva vai dizer para nós. João 12, 49 e 50. Diz assim, ó, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Então, o mandamento de Deus, quando Cristo fala sobre o mandamento de Deus, aquilo que ele falava, né? Lembrando que a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, quando a gente fala assim, palavra de Deus, se refere também ao Sinai, às palavras que ele falou, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos no Deuteronômio, que Cristo sempre citava o Deuteronômio, refere-se à lei também. Então, quando Cristo fala do mandamento, ele fala assim, ó, o seu mandamento é morte? Cristo fala isso? Não. Cristo vivia de acordo com a lei. E vivendo de acordo com a lei, o mandamento se torna o quê? Morte ou vida? Vida. Então agora, Cristo Jesus, agora habitando dentro do crente, dentro do cristão, aquele mandamento que era a morte, que ele não conseguia de jeito nenhum guardar,
muda a história. O mandamento que era a morte, agora se torna vida. Então Jesus, ele sempre dizia, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E em outra passagem ele diz, e o seu mandamento é vida. Então, veja que Jesus aqui, ele dá um outro testemunho sobre a lei. Não é o mesmo testemunho de Romanos 7, daquele homem que estava nessa situação, onde para ele, o que era bom, ele disse que se verificou em morte para ele. Agora Cristo diz assim, mas o seu mandamento é a vida eterna. Né? Então, andar de acordo com a lei traz todas as bênçãos da lei, da aliança. É como Deus fala em Deuteronômio 27. E por fim, eu quero mostrar agora isso. A gente tinha que finalizar com isso, que é realmente uma coisa assim, é uma ilustração que eu achei surreal desse capítulo, que está trazendo também sobre isso, que ele vai falar sobre o templo, a forma como o templo foi construído. Olha só. Está na página 49, esse nosso último slide, que diz assim, por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro, verso 21. Lembrem que aquele texto que eu pedi para vocês anotarem, o primeiro texto de 1 Reis 6:7 falava o quê? O templo foi construído com qual material? Pedras. Então, quando a pessoa chegava do lado de fora do templo, o que é que ela enxergava? Pedras. Só que olha a parte de dentro. Gente, eu achei isso maravilhoso demais. Olha só a parte de dentro. Ó. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro, verso 21. Olha o que o Prescott fala. Olhando de fora, era um prédio feito de pedras. E nada além de pedras. Mas, do interior, não se via pedra alguma. Coloque-se fora, olha isso, coloque-se fora de Cristo, olhe do lado de fora para a vida cristã, e tudo que você verá serão 2 tábuas de pedra. Parece amedrontador. Porém, vem agora para dentro. Você não necessita remover as pedras para fazer isso. Venha para dentro e o prédio estará reluzindo, com ouro. Somente os que permanecem do lado de fora reclamam de que a lei que devem guardar seja dura. Venha para dentro, no lado de dentro, não se vê pedra alguma. Contudo, elas não são removidas. O prédio permanece em pé por causa delas. Suponhamos que você as remova. O que será do resto do prédio? Ele irá desmoronar. Remova a lei e com ela irá o evangelho. Não se pode preservar o puro ouro do evangelho sem a lei. Venha para dentro. Tudo que você verá ali é ouro puro. Queridos, quando eu li isso me emocionou tanto. Porque, de fato, o templo no passado foi construído como? Foi construído cheio de pedras. Mas se você olha do lado de fora e fica só olhando de fora aqui, ó, só julgando, rapaz, que coisa feia esse prédio, só pedra. Por isso que eu mandei, durante a semana, né? Eu mandei aquele texto dos 2 rapazes que entraram na pregação de Prescott. Por quê? Porque eles chegaram exatamente pensando nisso. Eles chegaram assim, rapaz, a gente vai ouvir pregação desses adventistas aí, mas vai ser só Moisés e Sinai. Ou seja, na cabeça deles, esse templo aí é só pedra, vai falar só de pedra, tábua, lei. Só que quando eles vieram para dentro, que eles ouviram, eles saíram assim, ó, não estou acreditando no que eu ouvi. Isso aqui é o verdadeiro evangelho. Então eles não entenderam como assim. E aí Prescott aqui está dizendo, ó, se você olha o cristianismo da parte de fora, se você não quer realmente adentrar em Cristo, você pode ficar olhando e dizer assim, essas pedras aí não quero não entrar, isso é só pedra, tudo feio. Só que pedra está do lado de fora, mas quando você entra, o que é que você vê lá dentro? Ouro. Dentro do templo tem ouro. Né? Então, dentro do templo, você não vai ficar focando nas pedras. Não posso, é isso, é aquilo. Você vai estar vendo o ouro. E aí, por isso que eu te falo uma coisa linda, ele diz assim, ó, quando o ouro realmente está refinadinho, todo bonitinho, quem entra vai ver, sabe o quê? Se as paredes são todas feitas de ouro, e você está vendo que o ouro está reluzindo, o que é que vai acontecer? A imagem da pessoa que entrou vai refletir em todos os cantos. E aí, por isso que te fala, então, se nós somos o templo de Deus e Cristo habita dentro do templo, a imagem de quem vai refletir em todo o prédio? Jesus Cristo. Isso significa, então, que Cristo ele faz exatamente isso conosco, ele nos coloca ali contra o esmeril, ele coloca coisas difíceis para a gente, não para que a gente fique desanimado, que a gente olhe para a lei e diga, é impossível de guardar. Não, é exatamente para que ele possa colocar a gente como uma dessas pedras aí. E a gente vai dar o testemunho de que a lei pode ser guardada assim, e a gente vai dar esse testemunho na nossa própria vida. E quando a gente for encaixado no templo de Deus,
Quem vai refletir em nossa vida? A própria pedra viva, que é a pedra angular, que é Jesus Cristo. A imagem de Jesus vai se refletir em todas as pedras ao redor. Só que quando você olhar para dentro, você não vai ver a pedra. Não é você que vai reluzir. Não são suas boas obras. É Cristo em você. Por isso que a Bíblia diz que o mistério do Evangelho, e essa é a mensagem 38, é Cristo em vós, a esperança da glória. É essa a mensagem. Então, de fato, não existe Evangelho sem lei. Né? Então, a imagem de Jesus Cristo brilha dentro do templo. Mas você não pode remover as pedras. Então, isso, queridos, nos mostra claramente que o verdadeiro evangelho, ele exalta a lei de Deus. E se nós vivemos em nossa vida hoje o verdadeiro evangelho, viveremos em obediência a todos os mandamentos de Deus todos os dias da nossa vida. Em Lucas capítulo 1, do verso 70 em diante, vai nos dizer isso também. Que Deus nos restaura para que a gente viva em obediência todos os dias. Ao evangelho que diz que você vai continuar pecando o tempo todo, não é o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque o verdadeiro princípio do evangelho está onde? Na lei de Deus. E a lei de Deus acabou, você não precisa mais olhar para ela como uma lei de morte, como uma coisa que vai estar querendo lhe matar. Não. Você olha para ela agora e ouve Deus lhe prometendo, filho, tu não matarás, tu não adulterarás, tu não furtarás. E nisso acontecendo, a imagem de Jesus Cristo agora fica completamente reluzente em você. Mas você não aparece, porque você é só uma pedra. Cristo Jesus que vai aparecer. Por isso que João Batista fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E que essa seja uma realidade na nossa vida. De fato. Que a gente venha a desaparecer. E que a vida de Jesus Cristo seja vista em nosso caráter, em nossa fala, em nossos pensamentos, em nossa conduta. Hoje, e não depois do tempo, no tempo de angústia, ou quando vier o decreto, hoje. Hoje, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Queridos, vamos fazer uma oração para finalizar e a gente passa para a parte dos comentários, tá bom? Oremos juntos. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque que mensagens poderosas, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por esses livros maravilhosos. Obrigado, Deus, porque realmente nós precisamos compreender essas mensagens que o Senhor quer nos transformar hoje. E pedimos que o Espírito Santo faça essa obra em nós. Que o Senhor, Pai, venha nos tratar todas as arestas, Senhor, que estão diferentes de Cristo na nossa vida. Que o Espírito Santo venha tratar isso. Mesmo que doa, Pai. Mas que a gente passe por esse processo e que no final a imagem de Jesus Cristo seja plenamente revelada em nós. E que dentro de nós, Senhor, que nós possamos fazer parte dessa igreja do Senhor, esse edifício espiritual, e que nós sejamos pedras, Senhor, lavradas, e que quando o Senhor colocar a gente, Pai, nesse templo, nesse edifício espiritual, que Cristo venha reluzir, Senhor, e que a gente esteja realmente ligado com Cristo em todos os momentos, e refletindo completamente a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.